Boa noite a todos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. De todas as ações de cristão, como cristão, uma das coisas que eu gosto é de culto. Eu gosto de ir para o culto, eu gosto de assistir culto, gosto de participar de culto. Sempre gostei de cultuar, desde de novo convertido. Acho uma coisa maravilhosa participar de culto. E graças a Deus, tem alguém que gosta aí de participar de culto? Muito bem, glória a Deus. Aleluia. Hoje de manhãzinha cedo, eu orando, e veio na minha mente aquele louvorzinho que diz assim: eu não vou sair daqui sem levar a minha bênção. Não vou. Tem alguém que veio com esse propósito de não sair daqui sem levar uma bênção hoje? Glória a Deus. Deus está aqui para nos abençoar. Glória a Jesus. Sabe, irmão, cumprimento de promessas na vida das pessoas é conquista. A promessa existe, mas temos que conquistar a promessa. Aleluia. E eu sei que muitas promessas em nós não foi conquistada ou não se cumpriu, porque nós não nos encaixamos. No Velho Testamento tem muita frase assim: se Deus agradar de mim, se Deus se agradar de mim. No Velho Testamento dá muito essa frase. Os homens, quando ia querer algo de Deus, diziam assim: se Deus se agradar de mim. Quer dizer, existe essa relação de agradar a Deus. E o agradar a Deus é estar com um coração fervoroso, um coração animado, um coração desperto, para agradar, porque é para agradar a Deus, não é para agradar a nós. A questão é que às vezes nós nos prendemos a querer agradar a nós, e às vezes para agradar a Deus, temos que aborrecer a nós. Aleluia, glória a Jesus. E aborrecer a nós não é fácil. Aborrecer os outros é muito fácil. Agora aborrecer a nós mesmos, negar a nós mesmos, não é fácil. Glória a Jesus. Abra aí sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Glória a Deus, aleluia. Essa carta primeira de Paulo aos Tessalonicenses era de múltiplos propósitos. E essa igreja de Tessalônica era uma igreja que ela por muito tempo foi modelo para as demais igrejas, no evangelismo, no amor, na contribuição, na generosidade, no convívio social. Ela era maravilhosa, maravilhosa. E essa igreja tão maravilhosa, Paulo escreve, e no final do capítulo 5 dessa carta, eu acho muito interessante que o versículo 27, Paulo diz assim: pelo Senhor eu vos conjuro, quer dizer, eu apelo, eu peço pelo amor de Deus, que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Quem já leu essa carta aqui, 1 Tessalonicenses? Tem algum crente que já leu essa carta? Pois é, ele está dizendo: eu peço em nome de Deus, eu peço, eu rogo, pelo amor de Deus, vocês leiam essa carta. Leia essa carta. Essa carta ela é muito relevante na nossa vida cristã pelos seus propósitos. E essa igreja modelo, e essa igreja que aparentemente, olha, joinha, Paulo encerra essa carta de uma forma, passando uns preceitos, encerra sobre uns preceitos. Preceito
é a base de um ensino ou de um mandamento para você cumprir, para a pessoa cumprir. E por que ele entra nesse sentido aqui, no final? É porque essa igreja, essa carta, ela é muito atual para o nosso dia. Ela é muito atual para o nosso dia. E a igreja de Tessalônica, apesar de ter as qualidades, estava faltando algo que Paulo percebeu. Paulo percebeu que a igreja de Tessalônica tinha parado de olhar para o futuro, se entreteu com as coisas, os movimentos feitos por aqui, e esqueceu do futuro. E a igreja do Senhor, ela não pode deixar de olhar para o futuro, porque só no futuro é que todas as nossas perspectivas de vida lá se realiza por completo. Lá é onde há a grande bênção, porque não deixando de olhar para as perspectivas do tempo presente, mas essas coisas desse tempo presente, irmão, não nos realiza por completo. Sempre falta algo. Está chegando o final do ano, com certeza vocês têm roupas, alguns têm mais, outros têm menos, têm calçado, mas no final do ano, qual é o primeiro plano assim para se vestir? Comprar uma roupa nova. Por quê? Se tem roupa, e a roupa é roupa boa, dá para sair, mas por que comprar uma roupa nova? É porque a perspectiva para o final do ano é de uma realização daqui, do presente. Uma realização do presente, porque não se concretiza, não se completa. Está sempre faltando algo. Você vai almoçar, a mesa, verdura, salada, macarrão, arroz e feijão, um ovinho frito. Se tivesse um bifezinho acebolado, sempre falta algo. Então Paulo observou que a igreja deixou de olhar para o futuro, para de onde virá o Senhor para realizar todas as perspectivas nossas. Porque aqui, irmão, aqui fica só na espera, aleluia. Aqui fica só na vontade. Eu tinha tanta vontade de não acontecesse nada para não precisar chorar. Quem já chorou por alguma coisa aí? Rapaz, eu tinha muita vontade que eu não adoecesse, tivesse uma saúde de fé. Quem já adoeceu aí? Não é assim, irmão? As nossas perspectivas, as nossas vontades, elas não vão se concretizar aqui por completo, só no futuro. Aí Paulo está falando para que a igreja olhe para o futuro, olhe para lá, até porque Jesus disse isso: ninguém pode receber coisa nenhuma que não venha do céu. Então é de lá que vai vir a bênção, essa bênção que nós cantamos. Eu não vou sair daqui sem levar a minha bênção. É hoje que nós vamos compreender, ter uma compreensão para que essa bênção chegue até nós e nós possamos conquistar ela. Glória a Deus. Então Paulo percebeu isso. Aí Paulo dá esses preceitos que nós vamos ler, e nós vamos ver aqui nesses preceitos. Aqui, olha, começando no versículo 16. Versículo 16. Não feche sua Bíblia. Pode sentar, todos podem sentar. Pode sentar. Pai, em nome de Jesus, é com a luz do Teu Espírito sobre a palavra do Senhor que a revelação será nos dada e nos favorecerá, nos fortalecendo e fazendo com que nós ponhamos em prática aquilo que é tão simples que às vezes nós descuidamos para pôr, em nome de Jesus. Versículo 16 diz assim, versículo 16:
regozijai-vos sempre. Agora para aí, olhe para cá, deixa abertinho aí. Regozijai-vos sempre. Como é que uma pessoa pode estar alegre todo o tempo? Imagine o que nós enfrentamos no dia a dia, os acontecimentos. É porque Paulo não está falando de alegria, Paulo está falando de contentamento. E quando nós lemos regozijar, quer dizer, esteja contente, é porque nós aceitamos Jesus e sabemos a nossa origem, e sabemos o nosso destino, e a nossa origem é vinda de um pecado que estava nos levando, condenação da morte. Paulo chega a dizer em Romanos 3:23, todos estão destituídos da glória de Deus, perdidos, condenação eterna. Porém, nós aceitamos Jesus, a história mudou. Eu tenho motivo para me contentar com isso. Você tem motivo para se contentar, a não ser que você não creia. Você tem motivo para se contentar quando Deus diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É motivo para contentar. E por que é que nós não nos contentamos? Se você entrar na água, não se afoga; se entrar no fogo, não se queima. Promessa de Deus. E por que é que eu não estou contente? Por que é que eu não me contento? Porque você está vivendo pela perspectiva das coisas desse mundo. E quando você não alcança a realização dela, você não consegue ter contentamento. Paulo fala muito bem isso aqui em Filipenses capítulo 4, do versículo 11 em diante. Precisa abrir não, que eu vou ler aqui rapidinho. Filipenses do 4, do 11 em diante. Paulo diz desse jeito assim, ó: já aprendi, na parte segunda, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você está voltado para olhar para frente, para aquilo que Deus proporciona na sua vida, há um contentamento. Aleluia. Você não tem esse contentamento, não tem essa alegria de dizer: eu sou salvo em Jesus Cristo. Aleluia. Você não sente alegria na sua alma em saber que você, em vez de ir para o inferno, vai para o céu. Aleluia. Você não tem contentamento em saber que Jesus disse: olha, não fique atribulado o seu coração, não tenha perturbação do seu coração, eu vou preparar um lugar para você. Você não tem contentamento em saber que aqui você não mora muito bem, o bairro não é muito bom, a localidade não é muito boa, a casa não é muito boa, mas lá você tem uma mansão porque Jesus preparou para você. Não é coisa para se contentar? Quando a gente não tem o contentamento, não se regozija nessa alegria, com esse descontentamento, é porque fica na perspectiva. Olha, irmão, há tanta coisa em torno da nossa vida que a gente precisa olhar com muita atenção. A gente como crente tem que prestar muita atenção. Vamos dizer, eu tenho uma admiração pelo irmão Célio no trabalho dele, porque o irmão Célio, ele pega construção e pega um serviço pequeno. Ele vai fazer um servicinho, como vai fazer um servição. Porque ele vai fazer o servicinho? É porque daquele servicinho
ele vai ganhar um acréscimo para a renda dele. Se ele pegar só o grande, vai faltar isso aqui. E muita gente não sabe lidar com isso. Ele tem na sua profissão um descontentamento, porque aquilo que vai fazer ganhar pouco, dá trabalho e perde tempo. Aí fica descontente. Mas a Bíblia diz: não menospreze, não despreze as pequenas coisas da sua vida. É um acréscimo da renda, é uma ajuda financeira. Quer ver? Ele tira os pequenos do que ele ganha. Quando chegar com 2, 3 meses, faça a soma do que ele deixou de ganhar. E às vezes esse pequeno dá trabalho, leva tempo. Não é assim, irmão Sérgio? Às vezes dá mais trabalho do que uma coisa grande. Dá trabalho, leva tempo. Mas quando você entende isso, porque tem um contentamento, você vai lá e faz. Vai lá e faz com toda alegria. Quando não há o contentamento, mas um descontentamento, aí a pessoa murmura. Não, eu não estou murmurando, eu estou contando. Não, você não está contando, não. Você está murmurando. Eu contar um fato de Andas. Aí eu estou contando, o fato foi com ele. Quando o acontecido com você não é contando, é testemunho. Não deixa de ser história para ser testemunho. E quando é testemunho, o testemunho tem que dar contentamento. Aleluia. Se não dá o contentamento, então é murmúrio, é ingratidão, é falta de reconhecimento, é peso. Aleluia, glória a Deus. Aí ele vai dizendo aqui, ó: orai sem cessar. Não parece, irmão, uma coisa que é para quem não tem o que fazer? Orar sem cessar. Parece uma coisa que não tem, para quem não tem o que fazer. Mas orar sem cessar não significa tirar o seu tempo, tomar o seu tempo das suas coisas, não. Até porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Você tem acesso a Deus. Você pode estar de olhos abertos, pode estar de olho fechado, pode estar deitado, pode estar de joelho, pode estar de cócora, pode estar emborcado, do jeito que você tiver. Você eleva o seu coração a Deus e ora. E é importante, irmão, a oração, pois a oração, ela traz revelação de Deus para você. A oração, ela traz à existência aquilo que não existe. A oração lhe fortalece, a oração lhe consola, a oração é poderosa. Tanto é que Jesus ensinou, disse que era para a gente orar. Ele contou uma parábola sobre uma mulher que queria algo e ela não desistiu, orando, buscando, orando. Aleluia, glória a Deus. Orai sem cessar. Eu saio daqui para a cidade, eu já tenho orado, eu saio: Senhor, estou saindo do domínio do meu território, que é aqui dentro dos meus muros, onde eu tenho autoridade. Aqui é meus muros, então aqui eu tenho autoridade de Deus na minha vida, por que vier. Daí para frente, Senhor, estou saindo dos meus muros, vou em direção à cidade, cuide de mim, me guarde, me dê sabedoria e me dê prudência, para eu não fazer uma besteira. Quando eu chegar lá, Senhor, eu estou indo comprar ração para os cachorros, me dê paciência, me dê longanimidade, que a fila está grande, a gente está apressado. Aí você vai orando, vai se apresentando a Deus. Aleluia. Irmãos, a questão dos cristãos de hoje
É porque ele não prepara o ambiente para Deus. Ele não prepara, ele vive automaticamente aquilo, religiosamente. Ele não prepara, ele não se prepara para Deus, aleluia. E a Bíblia diz que aquele que busca, acha, aquele que procura, encontra. Aquele que despreza também é desprezado. Olha que coisa boa, eu poder falar com Jesus: Senhor, eu estou passando aqui uma situação meio difícil, meio complicada. E é essa atitude, irmão, que está fazendo com que eu esteja olhando para o futuro. É essa condição aqui, olha, simples condição. Como eu disse, muitas promessas elas não se cumprem, né? A gente conquista, porque a gente não se encaixa no que tem que fazer. Tem a promessa: ô glória, eu creio, é para mim, papai, venha, venha, e nunca vem. Paulo escreve e diz: toda sorte. Pedro também diz: Deus já preparou para nós. Pedro diz de uma forma maravilhosa: toda sorte de bênção para essa vida Deus já preparou. E porque muitas das bênçãos que a gente quer que o Pai possa nos dar não chegam nas nossas mãos. Nunca pararam para pensar: mas meu Deus, por que isso não vem? Por que está impedido? O que é que está atrapalhando? Está atrapalhando alguma prática dessa, e você não está preparando o ambiente. Muitas coisas que você quer, muitas coisas que as pessoas querem, não é bem aquilo que ela quer. Naquele momento eu quero, aí quando conquista. Olha, você já viu falar de pessoas de casa pequena? A pessoa diz: meu Deus, minha casa é um cubículo. Se maldiz. Aí a casa é grande: meu Deus, o mausoléu é medonho. A casa é baixa: meu Deus, só falta bater a casa. Ainda bem que eu não tenho aquilo na cabeça, só falta bater. Aí quando meu Deus, para que dessa altura, para alinhar, aí leva o resto. Não foi isso que você queria. Não era assim que você queria. Está entendendo, irmão? Como a nossa vida é preciso a gente olhar aquilo que está em torno de nós, pedir o Espírito Santo a sabedoria, aleluia, para que a gente possa viver essa perspectiva de Deus de um futuro, lutando pelas coisas, sem essas coisas enfadigar a gente, sem essas coisas tirar o nosso sono, aleluia. Ele vai citando, aí ele diz assim: orai sem cessar. Uma oração insistente. Já orei muito, já pedi muito a Deus isso aqui, e por que é que não veio ainda? Será que Deus tem algum filho predileto que pediu e veio, e você não está na predileção dele? Não está não é isso não. Pode observar que as promessas de Deus, ela está vinculada a alguma coisa, e a maioria delas é a obediência. E às vezes nós não estamos obedecendo aquilo que Deus está dizendo relacionado à promessa, não está obedecendo. Manda, papai. Agora não. Manda, papai. Agora não. Lá os Hebreus, ele escreve isso assim: necessita de paciência. Precisa de paciência, primeiro para fazer a vontade de Deus, e assim cumprir a promessa, concretizar a promessa, realizar a promessa. Aleluia, glória a Deus. A igreja, ela, como um corpo, como os seus membros, como cada pessoa que compõe ela, é preciso acordar, irmão. O que mais nós ouvimos dentro do Evangelho dizer: o Evangelho não é uma religião, é uma religação. Deus religou você com Ele. Deus em Cristo atraiu você para Ele. Você está com Ele, Ele está com você.
Mas nós não podemos ignorar, nós não podemos desprezar. Porque tem muitas pessoas, irmão, que estão vivendo um evangelho que parece que Deus não existe na vida dele. Parece que o Jesus que ela crê ou ele crê é aquele Jesus que se candidata para qualquer coisa. Aleluia. Aí ele diz um dos fundamentos da vida cristã, irmão. Ele diz aqui no outro versículo: glória a Jesus, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça. Ele não diz por tudo. Por que ele não diz por tudo? Eu lembro do meu primeiro pastor que ele dizia assim: irmão, você é inteligente, me diga uma coisa. A palavra diz que em tudo dai graça. Quer dizer que eu saio aqui de uma topada, quebro meu dedo, ai, graças a Deus quebrei meu dedo. Aí eu disse: pastor, eu não sei se o sentido é esse. Pode ser que o sentido seja, graças a Deus só quebrou um dedo, você tem 5 dedos. Mas na verdade ele não diz por tudo da graça, porque Deus acompanha a nossa vida. Deus sabe de tudo de nós. Ele vê o nosso sofrimento, Ele vê as nossas tristezas, Ele vê as nossas perdas, Ele vê as nossas angústias. E Deus não é sádico, para mesmo acompanhando você em sofrimento, mas embora, dê glória a Deus aí por isso. É por isso que ele diz: em tudo dai graça. Ele está dizendo que não seja as perspectivas e os acontecimentos do presente que tire esse estímulo, essa vontade, esse desejo de você ser grato a Deus pelo que Ele já fez por você. É questão de gratidão, é ser grato. Aleluia. É ser grato. Ele acompanha a sua dor, Ele acompanha o seu sofrimento. Ele não é sádico para que aí ele diz: em tudo, não por tudo, em tudo dá graça. Seja grato, seja grato. Não deixe que as coisas que você não está conquistando no momento lhe entristeça a ponto de perder a alegria. Olhe para aquilo que Deus já fez. Observe o que Deus já fez na sua vida, a bênção que Ele já deu. Em algum momento você precisava da vez de uma coisa tão simples e Deus supriu. Olhe para isso, seja grato, que é o que falta muito, irmão, na vida de muita gente. Ser grato, ter gratidão. Sabe, irmão, grande maioria das pessoas ingratas, ela tem um senso de irresponsabilidade. Grande maioria das pessoas que não são gratas, ela tem esse senso de irresponsabilidade, porque ele acha que merece. Tem eu e antes, mas eu acho que merece aí é eu, não antes. Se alguém tem que fazer por mim, e não para ele. E não é assim a vida. Ele diz: dai graça, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Ser grato com a consciência que Deus tem o controle das coisas. Eu não estou alcançando isso agora, gente. Eu não estou conquistando isso agora. Aleluia. Mas Deus tem o controle. Deus tem o controle das coisas. Deus tem o controle da minha vida. Deus tem o controle da sua vida. Aleluia. Então é motivo para nós alegrar-se e
e ser grato. Ele diz: não extingais o Espírito, não menospreze. Pastor, e como eu menosprezo? Irmão, tem tanta coisa que você não sabe fazer, que você pode pedir ajuda ao Espírito Santo. Ele está dizendo: Espírito Santo, me ajuda nisso aqui. E tem tanta coisa que você sabe fazer, mas na hora que vai fazer se enrola, se enrola, se enrola, se enrola. Também é preciso pedir: Espírito Santo, me dê a capacidade para fazer isso. E às vezes nós extinguimos ele, nós deixamos ele de lado e tentamos fazer da nossa maneira, com nossa sabiência, com nosso conhecimento, e ele se propondo para ajudar. Não extingueis o Espírito Santo. Nós vivemos um período de graça, irmão, de graça, de favor de Deus, aleluia. E você sabe, irmão, que a origem de tudo na nossa vida, muitas coisas, você não sabe por que está acontecendo, e o Espírito Santo pode lhe revelar. Lembro de um testemunho que eu conto, quando eu tive o câncer de próstata, que eu tinha febre, orava, passava, voltava, que até uma madrugada eu pedi: Senhor, citei um texto da Bíblia, a mulher do patriarca estava grávida, e a palavra diz que a gravidez dela era muito confusa. Aí ela pediu revelação, o Senhor revelou, disse: não é nada demais não, é 2 nações, é 2 meninos. Então, Senhor, me ajuda a discernir isso, me dê conhecimento disso. Peguei a moto, saí, quando eu subi o asfalto aí, ai, a dor, descobriu. Aí eu senti a dor, fui ao médico, o médico fez o exame e disse: pronto, sua próstata está podre, você está com câncer. Não foi negócio de fazer exame de sangue não, que até nisso muitos homens estão relaxando. Irmãos, faça, você de 40 anos para frente, faça exame de próstata. Não deixe o acaso acontecer. Em nome de Jesus, nunca, não esqueça que a palavra diz: se sucede igualmente a todos, ao santo, ao pecador, sucede, pode vir a acontecer. Corra, faça primeiro do sangue, o PCA, veja como é que está a alteração, leva o médico vai olhar, dizer: vem aqui, deixa eu fazer o toque. É constrangedor, irmão, mas mulher faz isso e também é constrangedor. Não pode deixar para o último, porque agora você está todo reservado, todo envergonhado, todo machista. Aonde mamãe passou talquinho, ninguém mexe. Aí faz no meu caso, apodrece. Aí você entrega: mexa aí, doutor, vê se você acha que dá um jeito. Não é muito pior? Então antecipe, vá lá e deixe, porque senão uma hora você vai entregar. Tá aí, doutor, mexa aí, caça um jeito aí, bota uma lanterna aí dentro e olha, vê se acha alguma coisa. Meus irmãos, aleluia. A mulher também, isso são cuidados. Não, a mulher não é de próstata, a mulher os exames dela. Ele diz: não extingais o Espírito Santo. Eu recorri a ele, aí ele me revelou. Agora já pensou se eu não busco isso nele? E eu ficava orando, passando, aí lá um dia ela estourava. Aí corria para o médico, aí o médico dizia: acabou tudo, até a flor de lis acabou tudo, irmão. Não pode deixar chegar a essa conclusão não, aleluia. Então não extinga o Espírito Santo, não desprezeis as profecias.
é a palavra de Deus. As profecias é o que Deus dá como revelação para você, com antecipação, para você está revelando. Não, eu não acredito nisso não. Eu não, Deus me livre. Acredita não, é? Está certo. Não acredito. Menosprezar, irmão, desprezar as profecias. É isso, irmão, que falta muito na nossa vida. O púlpito é de onde sai a palavra. É do púlpito que o Espírito Santo conduz aquele que vai ministrar a palavra. E é daqui a palavra que vai em direção àquele que Deus quer atingir. O Espírito Santo vai lá naquele que eu não sei quem é, o outro pregador não sabe quem é, e o Espírito Santo confirma no coração e diz: é para mim, é eu mesmo. Aí sai daqui dizendo: amanhã eu mudo, amanhã vai ser tudo diferente. Aí quando chega no dia eu volto atrás, desprezando a profecia. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus pela bondade dele. Então esses preceitos é um alinhamento para a nossa vida de comunhão com o Senhor. Aí ele diz assim, olha, 22: abstenha-vos de toda aparência do mal. Abstenha-se da aparência do mal. Sabe, irmão, o cristão é a categoria social que mais deve selecionar as coisas, ser seletivo nas conversas, ser seletivo nas amizades, ser seletivo nos ambientes sociais. Ele tem que selecionar. E às vezes a gente não liga isso, irmão. Não liga. Agora nós não podemos esquecer que a gente, cada um de nós, anda com um hasteamento de uma bandeira. Dá para ver a bandeira? Um hasteamento de uma bandeira. E essa bandeira está escrito assim, olha: Exército de Cristo. Você é um soldado dele. E é preciso a gente viver isso para estar apto para o momento da guerra. Pastor, e que guerra é essa? Que guerra é essa? O dia mau que Paulo fala. O dia mau, o dia ruim. Aquele dia que você acorda e chega uma pessoa na sua casa e pensa que está dando uma notícia boa e está dando uma notícia bem ruim, que fere o coração, e você passa o dia emburrada. O dia mau, o dia que você não realizou aquilo que você queria realizar, esperou tanto por aquele momento e não aconteceu. O dia foi ruim, está ruim demais. Se você não for um soldado preparado com essa bandeira, você não vai saber lidar contra essas armas que estão vindo, as astutas e as ciladas do diabo. E é preciso, irmão, a gente estar a postos, com a vida em dia com Deus, aleluia, com o olhar voltado para o futuro. Glória a Deus. Amanhece o dia voltado, eu não vejo a hora, Senhor. Que essa palavra é errada, né? Eu não vejo a hora. O certo, Senhor, eu estou querendo ir logo. Vamos agir logo essas coisas aí, vamos. Que tenha sede para o futuro, irmão. Jesus está voltando. Paulo percebeu isso. A igreja missionária, a igreja ajudadora, mas o povo está tirando o foco do alto, está se prendendo só aqui. Aí Paulo diz: não, precisa olhar para lá, porque é de lá que a nossa perspectiva vai ser suprida, é lá.
Lá que vai a remissão total. Lá que nós vamos viver o bom e o melhor de Deus, aleluia. É lá, como eu iniciei dizendo que a gente não quer chorar, aí lá não tem motivo para chorar não. Aqui tem a perda, perde parente, tem que enterrar, lá não tem isso não, aleluia. Tudo maravilhoso, irmão. E para isso tem um cumprimento, irmão. Não é à toa. Graças a Deus, eu pego a carona aqui. Quando Jesus vier, eu vou estar amarrado o irmão pega na perna dele. E a Bíblia diz: é assim: onde houver dois, vai um. Se tiver deitado dois na cama, um vai, outro fica. Se tiver no telhado, vai um e outro fica. Não queira, irmão, ficar não. Queira ser o primeiro, não, eu quero é ir. Mas não é só querer. Tem essas coisinhas para a gente vivenciar na nossa vida com Jesus. E essas coisinhas com Jesus vai nos assegurar não apenas a bênção, mas vai assegurar a vitória do Cristo sobre nossa vida. Cristo venceu tudo para a nossa vida. Amém? Aplauda Jesus. Glória a Deus.